mas não desanime. Amém. Então temos que permanecer firme e forte em nome de Cristo Jesus. Então é um prazer muito grande. Eu acredito que tudo que foi falado aqui, Marcelo, louvado, orado, nós já saímos daqui, irmãos, com já o coração já cheio do poder do Espírito, né? Amém. Mas se Deus nos permite abrir aqui a palavra, porque Ele deseja falar um pouco mais, né? Verdade. Então, antes mesmo de nós abrirmos a palavra do Senhor, para a gente estudar um pouquinho aqui, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é Deus bom, santo, e a Tua misericórdia dura para sempre. Amém, Senhor. O Senhor conhece aqui cada um de nós, de uma forma íntima. O Senhor conhece o que passa no nosso coração. O Senhor conhece aquelas situações difíceis, complicadas, que muitas vezes a gente fica perguntando, Senhor, o que está acontecendo? Mas o Senhor está no controle de tudo, Pai. Verdade. O Senhor jamais viu um justo, aqueles que andam nos caminhos de Jesus, sendo desamparado, e nem a descendência desse mendigar o pão. Então precisamos confiar em Ti plenamente. E para que isso possa, Pai, se tornar um fato real, a confiança em Ti plenamente, precisamos de um bom relacionamento com o Senhor. Não de um relacionamento superficial, mas de um relacionamento real, Senhor. Porque o Senhor está buscando, está chamando os verdadeiros adoradores, aqueles que Te adoram em espírito e verdade. Amém, E Senhor. nós estamos aqui, Pai, Verdade. Te adorando, aprendendo a Te adorar em espírito e verdade. Fala aos nossos corações nesse momento que vamos abrir a Tua palavra, perdoa os nossos pecados, pois são bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém. Sem delongas, vamos lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Sempre nós estamos abrindo aqui, né, a palavra em Atos, toda vez que nós começamos aqui um estudo, e abrimos aqui em Atos. É um versículo já que creio que os irmãos até gravaram, né? Atos capítulo 1, versículo 8. Amém? Amém. E assim o Senhor Jesus disse, mas recebereis o quê? Poder. Poder, ao descer sobre vós quem? O Espírito O Santo. Espírito Santo. E sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, até os confins da onde? Da terra. Então, para que possamos ser testemunha de Jesus, para que possamos ir, né? Devemos estar imbuídos do Espírito Santo. Verdade. É o Espírito Santo que nos dá poder, nos capacita, nos faz avançar. É o Espírito Santo. E Satanás, irmãos, ele treme mediante de um povo santificado, mediante um povo diariamente sendo batizado pelo Espírito Santo. Amém. É isso que ele deseja. E qual é o segredo, irmão Alex? Não tem segredo. A Bíblia é um livro que revela tudo. Amém. Né? O segredo não tem segredo. O que a Bíblia nos orienta é viver uma vida de oração. E muitas pessoas entendem isso como uma coisa muito simples para se fazer. Eu não preciso fazer mais nada, você tem que orar, para que o Senhor possa estar sobre você. Porque o conselho aqui era, voltem para Jerusalém, vão orar, vão buscar o Senhor. E depois de um determinado tempo, vocês serão cheios do poder do Espírito Santo. Não foi isso que aconteceu? A igreja ali naquela época nem era organizada ainda. Eles não tinham nenhum planejamento ali. Eles só deviam fazer o que, igreja? Orar. Diferente hoje, né? Hoje nós estamos com repleto de planejamentos e estratégia. Mas estamos orando o quê? Pouco. Estamos indo sem um poder. E quais são os resultados? Eu sempre falo isso. Quais são os resultados? Quase nada. Quase nenhum. E quando tem, é pura misericórdia, né? Gotas somente nós temos, né? Verdade. Chuvas rogamos a Deus. Mas, irmãos, eu vou dizer uma coisa pessoal. Eu não estou satisfeito com gota. Gota. Eu desejo, e a igreja também deseja, eu creio que muitos desejam ver o aguaceiro, Marcelo. Verdade. Porque está chegando a hora, irmãos. Tá. Está chegando a hora. E precisamos pregar com autoridade dos altos céus. Então, nós precisamos, no último culto, né, de quarta-feira, eu e o Marcelo conversamos um pouco mais, eu contei um pouco do meu testemunho para ele, vou contar aqui também um pouco, né, do meu testemunho, não hoje, isso vai ser no sábado aqui na igreja, eu vou
está avisando aqui o Marcelo, veio que vou pregar aqui. Amém. Vou contar o meu testemunho, é muito impactante, né? O que eu vivenciei com relação ao Covid foi um sobrenatural. Então, eu vou contar com muita alegria. Então, assim, conversei um pouco o Marcelo no carro, mas o Marcelo saiu dali empolgado. Amém. São dois. Eu saí dali empolgado. Eu falei, olha, eu tenho que buscar mais o Senhor. Amém. Aí eu orei com a minha esposa, que nós temos um costume de, antes de dormir, nós oramos juntos. E ao acordarmos também, nós oramos juntos. Então temos um costume, né? O marido e a esposa é um só. A Bíblia fala, já não é dois, mas é um só. Então, assim, nós oramos juntos. Eu falei, Adriana, Deus mostrou algo. Deus deseja que a gente venha buscar mais a Ele. Mas como, Alex? Nós vamos fazer todo final de semana, uma vigília, eu e você. Ó, glória. Falei assim, todo final de semana, e domingo para segunda-feira. Que bênção. Temos que eu vá trabalhar cansado, mas Deus vai repor minhas energias. Vai ser. Aí começamos agora nesse domingo, de 11h30 até 3 e pouco. Poxa. Então, assim, e sentimos a presença do Senhor. Com certeza. Né? Aí colocamos o relógio para despertar. Vamos orar 1 hora. Conversar com o Senhor. Quando a gente mal acabou de falar, o relógio já apitou. Eu falei, é possível que passou 1 hora já. E nós conversamos juntos na oração. Amém. A gente não faz uma oração, a gente faz uma oração junto. Eu não paro para orar, não, a gente faz junto. Então, assim, por que, irmãos? Porque é chegada a hora de um povo de Deus ter mais comunhão com o Senhor. O que nós estamos apresentando aqui, se não tiver o Espírito Santo em nossas vidas, não adiantará de nada. Nada. Nós estamos vendo aí fora o que está acontecendo. E a igreja precisa tomar uma posição sobre isso. Qual é a posição? É buscar o Espírito Santo. Porque do jeito que está a igreja, não pode estar mais. Nós chegamos num momento que é tudo ou nada. E Deus, Ele deseja o quanto antes que a igreja tomou uma posição. Verdade. Então precisamos tomar uma posição. Aí no outro dia, Marcelo, Sim. eu acordei também animado. Amém. Eu falei assim, puxa, eu não posso repartir isso sozinho comigo. Falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Aí o Senhor, o Espírito Santo, me deu assim uma orientação. Aí eu comecei a escrever, porque quando vem, eu não posso começar a trabalhar para depois escrever, senão assim parece que se perde. Eu comecei a escrever. Então eu trouxe para a igreja sábado agora o desafio. Qual é o desafio para a igreja? Falei, igreja, todos os dias eu estarei orando a partir das 2 da manhã, 2h30, e vou investir em 1 hora. Eu gostaria de compartilhar com a igreja. Ô, benção. Vendo? A igreja aceita? Eu vi alguns irmãos assim, ó, que parece que você está oferecendo uma coisa estranha, né? De estar de madrugada orando. Parece que é uma coisa estranha. Não era estranha para a igreja primitiva, não era estranha para os reformadores, não era estranha para os pioneiros, mas para nós hoje parece que é estranho. Verdade. Você está orando de madrugada. Então algumas pessoas ficaram assim. Falei, irmãos, isso não é coisa da minha cabeça. Porque nenhum de nós deseja interromper o sono e começar ali buscar o Senhor em 1 hora. Nós desejamos é dormir. Então isso não pode ser da minha cabeça. Verdade. Porque o meu corpo, o meu eu, ele quer o quê? Descansar. Ele quer descansar, ele não quer interromper. Então eu gostaria de compartilhar. Eu coloquei na tela ali o que veio na minha mente. Então eu falei assim, vocês vão estar dividindo essa 1 hora em 4 orações, 15 minutos cada uma. Botei lá na tela, lá, o que veio na minha cabeça, eu coloquei. Entendo. Eu falei, 15 minutos você vai orar pela sua vida espiritual, 15 minutos você vai orar pela sua vida física, pela sua saúde, porque os filhos de Deus estão sendo atacados e bombardeados com relação aos problemas físicos, problemas de saúde. 15 minutos você vai orar em prol da sua família e 15 minutos você vai orar em prol da obra missionária que Deus ele vai lhe confiar. Amém. Eu ofereci isso para a igreja. Eu não sei se eles estão fazendo, algumas pessoas me ligaram, Alex, eu estou fazendo. Eu falei, não, estamos nos encontrando. Eu estou lá, 2 horas da manhã, 2h30, fazendo 1 hora também com a minha esposa. Ô, glória. Então, irmãos, nós chegamos num momento onde é tudo ou nada. Eu vi aqui o Marcelo contando as suas lutas. Satanás está irado com cada um de nós. O que ele puder fazer para te derrotar, ele vai fazer. Ele só não vai conseguir se você estiver imbuído do Espírito Santo do Senhor. Aí ele não consegue te enganar. Mas se ele ver uma casa varrida, ele tenta. Hoje eu estava no mercado comprando algumas verduras, e eu saí assim no mercadinho, e eu vi uma irmã que foi batizada na nossa igreja. Vendo. Então eu falei, poxa, como essa irmã envelheceu, com um cigarro na boca, fumando assim, copiosamente, fumando mesmo assim, enchendo a boca de fumaça. Eu falei, meu Deus do céu, estava aqui entre nós, agora está morrendo aí fora. Eu já visitei ela várias vezes, mas não adianta isso. Então o inimigo, irmãos, ele não respeita nada.
ele só tem mediante de uma vida santificada em Cristo Jesus, através do batismo diário do Espírito Santo. Amém. E é isso que nós estamos vivendo, irmãos. E hoje, estamos ainda, né? Aqui é só para dar um gostinho, né, Marcelo? É, verdade. Nós não estamos usando ainda, irmãos, os slides PowerPoint, mas estaremos em breve usando. Nós vamos usar hoje, vamos estar trabalhando um pouquinho aqui, na parte desse livro, Passos para o Reavivamento Pessoal, na página 74. Relação pessoal com Cristo. Ok? Relação pessoal com Cristo. Então, vamos falar um pouquinho dessa relação pessoal com Cristo. Eu vou só beber um pouquinho d'água aqui. Bom. Irmãos, devemos ter uma relação pessoal com Cristo? Sim ou não? Sim. Todo mundo sabe disso. Mas essa relação é uma relação superficial ou intensa? Intensa. Tem intensidade, né? Sim. Nós temos que amar a Cristo para ter essa intensidade. Deus, Ele deseja que você e eu venhamos ter um relacionamento muito íntimo, muito próximo com Cristo Jesus. E esse relacionamento, ele não vem de nós mesmos, porque nós não temos esse querer. A nossa vontade não é ser espiritual. A nossa vontade é ser o quê? Carnal. E nós nascemos com isso, nós somos frutos do pecado. Só que o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, é subjugar o nosso quê? O nosso eu. É por isso que precisamos da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Nós, como igreja, nós temos que entender isso. Nós, como igreja, nós temos que entender isso. Relação pessoal com Cristo. Jesus disse, a vida eterna é esta, que também conheçam quem? A Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso está lá em João 17:3. O verbo conhecer tem um significado mais profundo no original bíblico do que em português. Significa compromisso completo. Esse talvez seja o nosso problema. Um compromisso completo. Uma entrega sem reservas. Eu não sei ainda, Marcelo, mais o que é isso. Eu estou aprendendo. Mas uma entrega sem reservas, eu quero conhecer. Amém. E eu sei que através da orientação do Espírito Santo, ele vai dizer para mim ou para você, para aqueles que querem colocar assim na mão do Senhor, dizer assim, olha, isso aqui pode. É como um pai, né? Que vai orientando a criança. Isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui presta, isso aqui não presta. E você vai até dizer, mas Senhor, isso aqui não tem nada a ver, eu não vejo um problema. Não, mas é um problema. Então, assim, um compromisso completo. Deus, Ele quer um compromisso real e fiel com Ele. Eu sempre falo isso na igreja, né? Um exemplo de um casal, onde os noivos vão se casar, mas a noiva, ela se dirige ao seu noivo e fala, olha, eu não vou ser fiel em tudo. Eu vou ser fiel de uma forma parcial. Você aceitaria isso? Não. Aceitaria isso? A esposa você aceitaria isso? Como assim parcial? Não. Em algumas coisas eu vou ser fiel, outras coisas não. Irmãos, só um casamento de pessoas doidas, né? Porque uma pessoa sensata, ela fala, não, eu quero a sua fidelidade, eu quero a sua entrega, eu quero que o seu compromisso para comigo seja real, porque eu quero ter um compromisso com você real. É assim que é o casamento. É a mesma coisa do Senhor. Deus, Ele não quer irmãos divididos. Irmãos, e nós sabemos o que é ser divididos. Nós sabemos. Uma vez eu estava conversando com um rapaz, ele veio visitar a igreja de Marechal. Aí ele falou assim, não, eu sou da igreja tal. Eu falei, não, eu sei que você é da igreja lá. Eu falei, lá tem muita gente. Eu falei, irmão Alex, tem. Mas é uma igreja completamente dividida. E isso mata o meu coração. Igreja dividida porque tem membros divididos. Membros são divididos porque estão divididos com o mundo e com Jesus. Pois na verdade não há, vamos dizer assim, uma unidade entre uma pessoa que diz que ama a Cristo e também ama as coisas do mundo. Quando eu digo amar as coisas do mundo, eu estou dizendo também sentimentos. Estou falando de sentimentos, porque, como a irmã falou, né? Sentimento de não perdoar, de ter mágoa, de ter rancor.
É um sentimento o quê? Do espírito ou da carne? Da carne. E muitas vezes isso toma conta o quê? Do nosso o quê? Coração. O não julgar. Muitas das vezes nós nos comportamos de forma de juiz. Já prontamente julgamos as pessoas, né? E condenamos as pessoas. Isso não é um relacionamento, um compromisso real que eu estou dizendo. Então, quando eu digo assim, relacionamento com as pessoas do mundo, não é só o comer, o beber, o vestir, ou assistir alguma coisa, mas os sentimentos que o mundo apresenta como uma coisa natural. Se me fizerem, me faça uma vez só e me faça bem feito. Não é isso que falam aí fora? O que Deus ele fala? Ao contrário, olha, se te fizerem 7 vezes, não. Se tiverem 70 vezes 7, você continua o quê? Perdoando. É fácil isso para nós, irmãos? É fácil? Imagina uma pessoa te aprontando todos os dias e você orando por ela. Isso não vem de nós. Isso não é natural nosso. Isso vem do Espírito. Mas precisamos estar no Espírito. Porque na semana passada eu falei que as pessoas aí fora, elas vão ver Cristo em nós, através do Espírito Santo. Elas vão enxergar Cristo em nós. Os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus tem que estar em nós. Não é isso que Filipenses fala? Tem os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. É fácil, irmãos. E isso começa como? Orando. Eu não conheço outra orientação, igreja, que me leva a ter uma comunhão mais íntima com o Senhor, se não for pela oração. Eu cheguei a esse ponto, né? Não tem. A leitura da Bíblia, antes de você ler a Bíblia, você faz o quê? Orar. Então tudo é oração. Temos que viver pela oração. O justo ele vai viver pela fé. Para que você tenha fé, você tem que se relacionar com Deus. E você se relaciona com Deus através da oração. Tudo me leva à oração. E hoje a igreja parece que está desaprendendo isso. Hoje nós entramos num movimento de estratégia, de planos, de ações, sem o poder da oração. Por que as semanas de orações muitas das vezes nunca deram certo na nossa igreja? Porque não foi separado um tempo adequado para fazer o quê? Orar. Muitas das vezes nós temos lá na igreja, nós colocamos câmaras de oração. Colocamos câmaras de oração, aprontamos um lugar ali. Quando tinha a semana de oração, o pastor orientava, olha, quando tinha o pastor Manuel falava muito isso, quando eu estiver pregando aqui, as coisas estiverem acontecendo, vai um por família ali entrar na câmara de oração para orar e para interceder. E eu olhando assim, a câmara de oração vazia, e que ninguém via orar. E algumas vezes, quando a gente falava, irmãos, chegou a sua hora de orar, em família, não me perdoa não. Era isso que eu ouvi. Como isso vai dar certo? Como igreja hoje, irmãos, nós somos quase 20 milhões de adventistas. É muito adventista, não é? Mas cadê o poder? Deus usou o apóstolo Paulo praticamente um homem só naquela época a pregar ali na Ásia Menor, praticamente o mundo inteiro foi impactado pelas obras de um homem só, junto também com os apóstolos, né, os outros apóstolos. Como é que pode isso? E hoje 20 milhões não conseguem? Por quê? Irmão, porque está faltando estratégia. Não tem estratégia até demais. Nós vamos ver daqui a pouco, daqui a um mês e meio, quantidade de estratégia para a Semana Santa. A orientação é, antes de começar a Semana Santa, ore para que a Semana Santa venha a ser uma Semana Santa no qual o Senhor, Deus Espírito Santo, esteja presente. Porque é Ele que vai trazer as pessoas lá fora, não são nossas estratégias. Então aqui está dizendo que significa um compromisso completo, amoroso e mútuo. Este só existe quando o Espírito Santo está presente em nossa vida. Não há segredo. A orientação é essa. Você vai ter um compromisso completo, amoroso, mútuo. Mas isso só existe quando o Espírito Santo está presente na sua e na minha vida. Não tem como. Conhecimento, eu sempre falo com o Marcelo. Satanás não respeita o conhecimento que você tem. Muitas das vezes pastores grandes estão caindo. Grandes pregadores, oradores estão caindo. Cheios de conhecimento. Irmãos, o que Satanás ele teme é uma vida de santificação diária. É uma vida de batismo do Espírito Santo diário. Uma vida de oração e de humilhação aos pés de Cristo Jesus. Aí sim. Conhecimento é importante? Claro que é importante. Mas o diabo não respeita isso. Porque nenhum teólogo tem mais conhecimento bíblico do que o diabo.
Ele conhece nas entrelinhas tudo que está escrito na Bíblia, Marcelo. Deturpa tudo isso para a sua própria destruição. Mas não podemos bater no peito e achar que somos adventistas, estamos cheios de conhecimento, podemos pregar o Apocalipse, de capítulo 1 até o capítulo 22, e acharmos que estamos cheios de conhecimento. Não, irmãos. É santificação. E quem nos leva a uma vida de santificação, quem nos leva a ter, aliás, uma vida, é o poder do Espírito Santo. Muitas das vezes, eu adentrava em algumas casas assim, e nós fazíamos oração, pensava assim: Senhor, se eu tivesse Deus poder, eu pensava assim, a gente vai pensando, se eu tivesse Deus poder como os apóstolos tinham, nós iríamos orar aqui na igreja, e essa pessoa doente, eu não sei se vocês já pensaram isso, eu já pensei isso várias vezes, quando entro para orar e estou doente, né? E esse doente ficaria curado, e a família seria impactada, e as pessoas iriam ver que essa igreja é a igreja do poder do Senhor. Mas muitas das vezes, nós orávamos e orávamos, parecia que nada acontecia, e a pessoa ficava até pior. Eu falei: Senhor, falei para Deus isso ontem à noite, eu não estou vivendo o Evangelho. Falei para Deus isso ontem, eu não estava vendo. Eu falei: Senhor, isso não é o Evangelho, isso não é o teu Evangelho. Eu quero experimentar o que é o Evangelho. Amém. Eu sou ancião de igreja, nós administramos uma igreja, mas isso não é o teu Evangelho. Eu quero viver o teu Evangelho. Amém. Como nunca vivi. E eu tenho orado em prol disso. Amém. E vocês orem em prol disso também. Viveram o Evangelho que vocês nunca viveram. Aonde os pioneiros provaram isso, viram o poder de Deus. A igreja primitiva provou isso, porque como igreja que foi levantada por Deus, nós não estamos experimentando esse Evangelho. Está faltando alguma coisa, a culpa não é de Deus, então a culpa é minha. Verdade. É uma falta de dedicação, uma falta de entrega. Total. Para com as coisas do mundo, para com as coisas do nosso interesse, irmãos, eu e você, fazendo todos os tipos de planos, é ou não é? E vamos atrás dos nossos sonhos. Mas muitas das vezes, irmãos, para estarmos reunidos aqui numa tarde de sábado, é difícil, né? Se nós temos a dificuldade de estar aqui no dia do Senhor, para sair para pregar o Evangelho, se nós temos essa dificuldade, e isso não nos incomoda, como que Deus ele pode derramar o poder dele sobre nós se nós estamos fazendo o mínimo de esforço? Se para estar em algum lugar nós acordamos de madrugada, eu me lembro que eu acordei para trabalhar para o Detran, para tirar a carteira de motorista. Eu acordei, era 1h pouco da manhã. Olha só. Eu fiquei pensando nisso e falei: Senhor, e para as suas coisas, Senhor, a gente minimiza, mas desejamos o poder. Nós estamos vivendo numa vida cristã de incoerências. Você sabia disso? Para que as coisas do nosso interesse, todos os tipos de esforço. Para que as coisas do céu, as coisas celestiais, um pouco só. Não deveria ser diferente, igreja? Verdade. E talvez não seja por isso que a igreja não está provando esse poder ainda. Nós precisamos mudar, irmãos. Amém. E quem traz essa mudança é o Espírito Santo. Amém, Senhor. E aqui fala: devemos manter uma conexão viva. Eu estou indo na página 74. Devemos manter uma conexão viva com Deus. Devemos estar revestidos do poder que vem do alto, mediante o batismo do Espírito Santo. Não há outro auxílio mais eficaz. Só assim alcançaremos um padrão que? Mais elevado. Mais o que? Elevado. Irmãos, Deus ele deseja um padrão mais elevado. O que é um padrão mais elevado? Existe um padrão, que é algo comum, mas Deus ele quer o quê? De mim e de você o quê? Um padrão mais elevado. Deus ele quer ver um padrão dessa igreja, mundialmente falando, mais elevado. O diabo ele sabe disso ou não sabe? Sabe. O diabo sabe disso. Eu contei aqui na igreja, uma pregação que eu trouxe aqui, de uma reunião ali dos sacerdotes, o livro Viagem Sobrenatural, página 50 e 51, que fala de uma reunião dos sacerdotes satanistas, ali Regimoneu, o autor desse livro, que já faleceu, ele estava ali, estava conhecendo um mundo sobrenatural,
Ali estava para ele concretizar, estava para se tornar um satanista, e ele viu ali uma reunião, e foi nessa reunião que ele falou assim: opa, tem uma coisa errada então aqui. Porque ali o sacerdote-chefe fala que todas a igreja protestante se curvaram aos pés do mestre dele, Satanás. Olha. Todas as igrejas. E naquele momento todo mundo aplaudiu em pé a sabedoria de Satanás. Mas uma pessoa levantou a mão assim, ó. Calma aí. E os adventistas? Ele falou que uma pessoa levantou da plateia e falou: e os adventistas? Isso tem mais de 50 anos, irmãos. Aí o sacerdote ele foi bem específico e falou: eu tinha esquecido desse povo. São tão pequenos. Porque eles são tão pequenos em comparação à quantidade das pessoas que vivem na terra, que nem me lembrei. Mas o que eu vou dizer aqui pode chocar vocês. Ele falando assim, eu estou falando porque eu já li isso várias vezes. Ele falou: pode chocar vocês. Mas esse povo, ele é um povo diferente. Olha aí, irmãos. Um sacerdote satanista, chefe, falando sobre nós. Eles são um povo diferente porque eles têm uma proteção do Criador diferente. Eles realmente não são enganados com relação à imortalidade da alma, nem com relação ao sábado do Criador. E é por isso que o Criador dá para eles uma proteção diferente. Olha isso, igreja. Irmãos, isso tem mais de 50 anos que isso foi testemunhado. Nós somos um povo diferente, não é melhor, irmãos, mas somos diferentes. Mas com todo esse privilégio, Marcelo, e os demais aqui, o que nós estamos fazendo com esse privilégio? Estamos abusando? Porque Jesus ele fala: olha, vocês estão se gabando que vocês estão. O que eu confio a vocês não é para vocês se gabarem, mas vocês estão se gabando que vocês são ricos e não precisam de coisa mais nenhuma. Não é isso que está ali em Apocalipse 13? Sim. Laodiceia. Mas vocês estão completamente equivocados, porque vocês são cegos, pobres, miseráveis e nus. Aconselho que vocês, aí o Senhor lhe dá 3 conselhos. Irmãos, o que nós temos que fazer a partir de já? É ser batizado pelo Espírito Santo. Os pastores da nossa igreja têm que entender isso. E eu não sei como isso vai entrar na mente dos pastores. Porque na minha mente não entra outra coisa. Amém. Não vai entrar outra coisa, não pode entrar outra coisa. Eu sei que é através do poder da oração. Deus não muda, Alex. Deus não muda. Irmãos, nós estamos desaprendendo aquilo que os pioneiros, aquilo que os reformadores, aquilo que a igreja primitiva fazia. Nós estamos desaprendendo. É por isso que está tendo muita unidade entre o mundo e a igreja. É por isso que muitas coisas mundanas adentraram em nossas igrejas. Fui apresentado ali pela minha nora, que é uma jovem, e falou assim: aqui, Alex, uma nova canção do grupo Vocal Livre, Clarear. Te mostrei, Marcelo. O que você achou daquilo ali? Demoníaca. Demoníaca. Samba. Todo mundo sambando. Botou na internet, quase 200 mil visualizações, todo mundo. O que os comentários falavam? Só elogiando. Só elogio. A nossa igreja, irmãos, agora abriu as portas para o samba. É isso? Nunca. Nunca. E muitos batendo palma em prol dessas músicas demoníacas. Irmãos, nós estamos vivendo no linear. Tem pessoas aí fora fazendo chacota de nós. Eu falei para a Adriana, para a minha esposa, eu falei: olha, através desse vídeo as pessoas vão olhar assim: essa igreja nunca me enganou. Aí, eu sabia que isso aí não era igreja de Deus, coisa nenhuma. Estão adquirindo agora samba, aos poucos ela vai se revelando. Essa igreja é Babilônia. Muitos que saem da nossa igreja falam que a nossa igreja é Babilônia. Nunca será, irmãos. Amém. São essas pessoas que estão fazendo isso. Agora nós temos que nos posicionar. Agora, de que forma nós vamos nos posicionar? Deus não precisa de defesa, irmãos. Você está pensando que Deus precisa de defesa? A forma que nós devemos nos posicionar, irmãos, é ter um caráter genuíno em Cristo Jesus. Amém. É ter uma entrega total. Aí sim as pessoas vão ver Cristo em nós. E nós não precisamos discutir com ninguém, irmãos. É através do nosso testemunho, porque Jesus falou: e vocês vão ser as minhas testemunhas. Amém, Senhor. Tanto aqui em Jerusalém, na Galileia, em qualquer lugar. Elas vão ver Cristo, elas vão ver vocês. E vão ver eu e vocês. Assim seja, Senhor. Então aqui, irmãos, nova criatura. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17.
Pelo que eu estou vendo aqui, eu vou ficar só nesse parágrafo hoje. Não vou partir para outro parágrafo, não. Eu não tenho pressa, meu irmão tem pressa, quarta-feira tem aqui, seja de novo. Então a gente vai caminhando, né? Ô, glória. Então vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Marcelo, lê para nós, por favor. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas. Amém? Amém. Se você e eu estamos em Cristo, temos que ser o quê? Novas criaturas. Irmãos, Deus ele conhece as nossas limitações. Eu não estou pregando aqui para que você, a partir de um momento, venha orar e pedir ao Senhor: Senhor, que eu não venha ter mais pecado e me torne perfeito. Não é isso. Nós somos pecadores, nós somos limitados, Deus nos conhece. Mas Deus quer ver o quê? O esforço o quê? De cada um de nós. Porque, irmãos, se a palavra do Senhor, se o Espírito Santo não te convencer, porque você não está se permitindo, Satanás vai te convencer. Ele vai te convencer. Para que Deus ele possa te usar, para que Deus ele possa te usar de forma poderosa, Deus ele quer uma entrega na sua totalidade. Amém. Diabo não. Eu não quero a sua totalidade, o diabo fala. Eu quero só 1000% da sua vida. Se você me dando 1000% da sua vida, eu já consigo fazer um trabalho que vai te incapacitar para o céu. Porque o diabo, irmãos, ele já está condenado. E quer também condenar muitas pessoas que estão vivendo hoje na igreja verdadeira. Como ele consegue isso? Através de uma guarda baixa. Uma guarda baixa. O Senhor é nosso escudo e fortaleza? Sim. Mas ele força para si nosso escudo e nossa fortaleza? Ele vai falar assim: olha, irmãos, olha, meus filhos, se vocês não querem eu, mesmo assim eu vou forçar que vocês possam ter esse escudo. É isso que o Senhor faz? Não. Ele só vai ter o escudo e fortaleza quando você permite isso. O Senhor é meu escudo e minha fortaleza. A pessoa está dizendo isso, mas está agarrado no mundo aí fora. Os anjos do Senhor estão me acompanhando lá para o Maracanã, para me ver Flamengo e Vasco, me protegendo. Porque o anjo do Senhor acampa naqueles que... Irmãos, eu estou dizendo isso, parece cômico, mas é uma realidade que eu vejo muito nos Facebook, as pessoas colocando. No selfie, com a blusa do Flamengo, e eu prego contra isso mesmo, irmão. Porque eu vivi uma vez isso. E eu sei que isso não é de Deus. Por isso que eu prego mesmo. Eu sei que tem pessoas que não gostam. Mas o irmão Alex aqui, como o irmão ali orou, ele não pode estar aqui para agradar a igreja ou Alex mesmo. Eu tenho que falar aquilo que agrada o Senhor. Amém. É isso que eu vou falar. E é isso que eu falo. Então as pessoas estão tirando selfie lá no Maracanã, lá no Engenhão, com a blusa do Flamengo ou do Vasco, e estão na igreja no sábado, pedindo poder. Irmãos, Deus não pode dividir a glória dele com uma pessoa que é dividida. A igreja vai ter que entender isso. Porque algumas pessoas já na igreja, nós falávamos naquela época, em 20 nenhum está salvo. Em 20 o nome da igreja. Em 20 na igreja, com o nome escrito na igreja, nenhum está salvo. Vocês já leram isso em minutos finais? Nenhum em 20. Nenhum em 20 está salvo? Estariam preparados. Não estão preparados? Isso não é forte, irmãos. Mas muitas das vezes nós estamos tentando tampar o sol com a peneira. A realidade é outra. Aqui está mostrando claramente um padrão mais elevado. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram, eles fizeram novas. Como assim novo? Novo a cada dia, novo todo dia. É só através do batismo diário do Espírito Santo. Como o Marcelo falou aqui na oração, que nós fomos batizados pela água, agora está faltando fogo. Está faltando ou não está faltando, igreja? Está faltando fogo, está faltando combustível. Não adianta um carro bonito, com um motor bonito, mas cadê o combustível? Não vai a lugar nenhum. E o combustível dessa igreja é o Espírito Santo, irmãos. Amém. É o combustível dessa igreja. E o combustível nosso, irmãos, é o Espírito Santo. E nós temos que viver através da oração. Finalizando aqui. Na palavra das virgens, não das virgens não. Eu estou lendo outra coisa aqui. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui que Deus, Ele quer trabalhar conosco. E aqui diz, agora aqui na página 76,
aqui nos dons espirituais, Marcelo. Vou fechar aqui com isso. Quando falamos a respeito dos dons espirituais, nos referimos àqueles que concedem, àqueles concedidos pelo Espírito Santo, mencionado em 1 Coríntios 12, 28 e Efésios 41. Quem pode ler para nós aqui Efésios 4? Efésios 4, 1. Eu vou ler só o Efésios 4, 1. Lê Efésios 4, 1. Efésios 4, 1. É. E Marcelo, depois você leu Efésios 4, 4 e 11. Tá. Pode ler então. Pode ler, Marcelo. 4, 1. Tá. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno na vocação a que fostes chamados. Agora 4, 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Amém. Vós que foste chamado, todo mundo aqui foi chamado, irmãos? Sim ou não? Sim. Andeis de forma digna. Digno. É o que o Marcelo acabou de ler. Vós que foste chamado, andeis de forma digna. É o que está aí. 4, 1. O que é andar de forma digna? É andar de forma justa. As coisas antigas se passaram, eles que fizeram novas na sua vida. E aqui é apresentado em Efésios 4, 11, um que foi chamado para obreiro, outro para evangelista, porque quando Deus ele te chama, você não escolhe o seu dom. Você escolhe o seu dom, Senhor, eu quero ser isso. Não, é Deus que te chama e lhe dá o dom para tal coisa. Amém. Vai dar o dom de pregar, o dom de evangelizar e aí por diante. O dom de recepcionar, o dom da oração. É Deus que te chama, mas você e eu temos que andar de forma o quê? Digna. Para a semana que vem, eu vou trabalhar com mais detalhes sobre os dons espirituais, onde nós vamos trabalhar um pouco mais a página 76. Então, para a semana que vem, eu deixo para vocês aqui a página 76 e 77, onde nós vamos falar um pouco mais sobre os dons espirituais. Mas, para, irmãos, eu vou fechar aqui, né? Para a gente não demorar muito, porque tinha muita coisa para falar, mas é devagar, né? Não precisamos correr, né, Marcelo? Verdade. Então não precisamos correr. Não vou aqui fazer 1h30 aqui, né? Marcelo estava no sábado de manhã. Não sei, mas é diferente, né? Então, irmãos, para a semana que vem, nós vamos trabalhar na página 76, os dons espirituais. Amém. E eu vou trabalhar também aqui, a decisão é de Deus ou é da pessoa? Vamos ver qual é a decisão que aqui está constando, se é de Deus ou é nossa. Eu sei, irmãos, que a decisão é nossa. Verdade. Deus ele já fez a parte dele. Então a decisão de você crescer, a decisão de você estar em comunhão, a decisão de você jejuar, a decisão de você acordar de madrugada é sua. Agora, o Espírito Santo está me incomodando, mediante essa guerra, Alex. E igreja, digo para a igreja, o que vocês estão vendo? Não é agora não despertar, ou vocês vão estar aí devagarzinho? Qual a tua prioridade, né? Então, irmãos, para que eu possa viver e a igreja viver o evangelho que nunca vivemos, precisamos ter uma entrega na sua totalidade. Não é somente eu falar, Senhor, eu quero viver um evangelho que eu nunca vivi. E Deus vai falar, se entrega. E para que eu possa me entregar, eu preciso orar e orar muito, irmãos. Amém. Investir tempo para oração. Aqueles homens investiam, Marcelo. Jerônimo chegou a um ponto de uma comunhão com Deus, a próximo de ser queimado vivo, ele falou, para que você, carrasco, vai colocar fogueira atrás dele? Coloca a fogueira aqui na frente. Se eu tivesse medo, né? Como se eu tivesse medo da fogueira. Irmãos, eu fico até arrepiado. Que homens são esses? Que padrão de relacionamento esses homens chegaram, irmãos? E antes de ser queimado, tanto tempo dentro de um calabouço cheio de fezes e rato, para depois ser queimado. E quando foi queimado, começou a cantar louvores, irmãos. Precisamos ou não precisamos? De uma mudança rápida. Deus está mostrando através da natureza e outras coisas mais que nós estamos à porta de ver Cristo voltar. Mas antes de ver Cristo Jesus voltar, a porta da graça vai se fechar, irmãos. E nós precisamos ter uma comunhão íntima com o Senhor. Já chegou a hora, irmãos. Se em 2020
o Covid tomasse uma proporção que Deus não colocasse a mão, como é que estaria hoje a nossa economia? Hoje, como é que estaria? Todo mundo doente, não tem mais leito, não tem hospital, não tem nada, só doente, todo mundo, pessoas morrendo como estava acontecendo no Equador, pessoas pegavam os mortos e jogavam lá fora. Vocês já viram isso? Pessoas colocavam os seus mortos nas ruas. Se isso não parasse mais, igreja. As igrejas fecharam. As nossas igrejas fechou no mundo inteiro. Como seria pregado o evangelho? A igreja estava preparada? A liderança dessa igreja estava preparada? Os pastores estavam preparados? Porque eu vi pastor tremer, líderes da igreja tremer. E agora? E agora? Irmãos, as coisas vão começar a acontecer. Eu acho que quando as coisas começarem a acontecer, não vai parar mais. Você não acha que já está? Parece que é mesmo, Alex. Porque a gente acha que está esperando uma trégua aí. E Vocês veio uma onda irmãos? atrás da outra. Quando as coisas começam. E com isso, irmãos, isso nos leva a fazer o quê? A se preparar a igreja. O nosso sonho é céu, é ou não é? Deveria Então ser. vamos fazer todos esses tipos de esforços. E o que Deus ele quer, irmão, nós temos a tranquilidade de acordar de madrugada. A gente não vai ter isso daqui a um tempo. De você acordar de madrugada, na sua casa, com tranquilidade. E aí você falar com o Senhor na tranquilidade. Mas nós não estamos fazendo isso. Irmão, pode falar, nós vamos pregar o Evangelho em tempos difíceis. Que Deus nos ajude, irmãos. Assim seja. Que Deus nos abençoe. Amém. Semana que vem nós vamos falar dos dons espirituais. E o tema que fala se é a escolha de Deus ou a escolha é sua. Então eu convido nesse momento a igreja. Fique em pé e nós vamos terminar aqui com uma oração. Amém. Senhor, todos nós aqui sabemos o que temos que fazer. Verdade, Pai querido. Nós sabemos. Ninguém aqui pode dizer, Senhor, eu não sabia não, nunca ouvi isso não. Isso para mim é novidade. Eu não sabia que a entrega tinha que ser total. Eu não sabia que para que possamos ser testemunho do Senhor temos que estar revestidos do poder do Espírito Santo. Eu não sabia isso não. Isso não é verdade, Pai. Verdade, Pai querido. Todos nós sabemos. Tenha compaixão, Senhor. Mas o que a nossa carne, o que o nosso eu Prepare-nos para a tua suscita em nós, com os dados inflamados de Satanás, suscita a gente ficar nessa mornidão mesmo. A gente não se importar com nada, a gente só olhar para nós mesmos, para os nossos sonhos terrenos, planejamentos terrenos. E nós estamos vendo o que está acontecendo, Deus. Nós estamos vendo o que está acontecendo no nosso mundo. Verdade. O mundo está em confusão, Pai. E como igreja? Até quando nós vamos ficar calados, Senhor? Verdade. Até quando nós vamos nos calar? Porque João viu voando pelo meio do céu o Evangelho eterno, um anjo voando pelo Evangelho eterno, dizendo em grande voz: teme a Deus e dai glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Mas nós, como igreja, não estamos falando isso ainda, Senhor. E nós estamos vendo o mundo em colapso. Nós estamos vendo o mundo em colapso, Pai. Ajude-nos, Senhor. E como igreja, Pai, muitas das vezes, não todos, mas muitos de nós, estamos com os braços cruzados. Senhor, nos ajude. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor, nos ajude. Eu fui incomodado, Senhor, tu sabes disso. Não estou falando aqui nem para a glória do homem, porque eu sou um pecador. Amém. Mas fui incomodado, Pai, a investir tempo da minha noite de sono em oração. Amém, Senhor. E eu não posso parar mais, Senhor. Assim seja. Eu não posso, Senhor. Eu não posso trazer como líder para a igreja outras coisas, Pai. O que o Senhor está me falando, eu estou falando para a igreja, Deus. Amém. E muitos, Pai, que estão na igreja também estão falando isso, Pai. Verdade. Nos ajude, Pai. Por favor, Senhor. Porque só é através da oração, com uma comunhão íntima com o Senhor, que seremos batizados com o Teu Espírito Santo. Verdade. E a irmã Átila viu uma grande multidão saindo com o rosto iluminado de uma santa consagração. Amém. Olha isso. Isso vai acontecer. Em nome do Senhor. Isso vai acontecer, Pai. E vai acontecer com aquele de Bento Ribeiro também, Pai. Assim seja, Com os Pai membros de Bento querido. Ribeiro, com os Por membros de favor, Marechal, bendito Deus. Com o nosso distrito, isso vai Em acontecer, nome Pai. do Nós Senhor cremos Jesus. nisso. Mas como líder, a gente não pode cruzar os braços, Pai. Nós temos que falar, igreja, o caminho é esse. Vamos dobrar mais os nossos joelhos, Pai. Verdade. E em toda a história aqui de Bento Ribeiro, Pai,
Nós não tivemos um momento de oração como nós estamos tendo hoje, Pai. Verdade. Meia hora. Sabemos que meia hora ainda é pouco, Pai, mas está começando, Senhor. Amém, Senhor. Nós acreditamos que o avivamento da igreja de Bento Ribeiro está começando, Em Senhor. nome do Senhor em Cristo Jesus, nós cremos nisso. Amém. Essas mensagens, Pai, atuais que nós estamos falando aqui, Pai, não surgiu por acaso, ó Deus. O Senhor colocou no coração do seu servo Marcelo, que prontamente fez um convite. E estamos aqui, Pai. Amém. Estamos sofrendo ataques, como os irmãos também estão sofrendo ataques, estamos. Verdade. Mas temos que permanecer firme em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém, Senhor. Segure as nossas mãos, Pai. Por favor, Santo Deus. Nos proteja dos ataques de Satanás, Pai. Proteja também a nossa família, Pai. Proteja aqueles que estão vulneráveis, Pai, porque não querem um compromisso real com o Senhor. Assim seja. Proteja eles também, Pai. Por favor. Nos leve agora na companhia dos seus santos anjos, Pai. Por favor, Cristo. E proteja a nossa casa. Termino aqui, Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor acampe no nosso lar, Pai. Assim seja. Como fala aqui da irmã que contou aqui, eleita, Pai, o fato que está acontecendo ali na sua casa, o filho que se revolta, que usa palavras duras para com ela, Tenha compaixão, Senhor. uma pessoa que ela viu toda de preto, só via a sua cabeça. Senhor, proteja nosso lar em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que os teus santos anjos estejam em cada cômodo da nossa casa, Senhor. Assim seja, bendito Deus. E nos livre dessas pestes que estão se propagando nas trevas. Assim seja. Nos livre dessas mortandades que estão assolando o meu dia. Por favor, Senhor. Nos livre, Senhor. Pois são bênçãos que lhe pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima noite.